Olá, amigos, namastê, boa noite, bem-vindos ao canal Yogis em Amor ao Brasil. Eu sou o professor Alexandre Campelo. Hoje nós estamos com a professora Bianca Simões, fisioterapeuta, professora também de yoga, e o Ralph Vidal, psicólogo, professor universitário, discípulo de Paramahansa Yogananda. Aliás, a Bianca também é discípula de Yogananda e eu também. Somos todos discípulos de Paramahansa Yogananda aqui. Boa noite, namastê, boa noite, Laís, boa noite a todos. Esse é um tema, como já realizamos o tema sobre o sagrado masculino, o arquétipo do herói, agora é a vez do feminino. Inclusive, a professora Juliana deveria estar conosco aqui. Tentei contato com ela, não sei o que ocorreu. Juliana, caso você assista a esta live ou estiver assistindo agora, entre em contato comigo. Fiz de tudo para falar com você, Juliana, e não consegui. Então, entre em contato, porque você deveria estar conosco aqui. Todos os professores que já participaram são muito importantes para nós, para o nosso canal. A Juliana, assim como a Bianca, são peças fundamentais para nós. O Ralph, Palmeirinho Soares, todos. E eu estou aqui hoje apenas para fazer uma pequena introdução. Como a Juliana não veio, então eu decidi com a Bianca e com o Ralph que eu vou ficar só aqui no cantinho. Eles é que vão falar. Se eu precisar fazer alguma intervenção, eu faço, mas vou ficar mais por aqui. Existe um vídeo também, mais em silêncio, que combinei com eles de passar sobre Parvati quando ela se torna Kali. Não é? Muitos não conhecem a mitologia e falam a respeito de Kali sem conhecimento da mitologia. Então é um vídeo bastante interessante que mostra tanto a doçura, não é, do sagrado feminino, quanto a força, não é, a heroína. Assim como existe o arquétipo do herói para o homem, existe o arquétipo da heroína para a mulher, a força quando é necessário, que ela também tem a força. Isso está na mitologia do yoga, na mitologia do hinduísmo, do Sanatana Dharma. E eu só, para passar a bola para o Ralph e a Bianca, eu só queria ler só uma passagem do Bhagavad Gita curta, que eu acho que é fundamental para nós, em que Arjuna, naquilo que eu chamo de o complexo de Arjuna, naquele momento em que ele começa a dialogar com Krishna, e ele fraqueja diante do exército inimigo, porque o exército inimigo era formado por parentes, né? Então foi uma guerra fratricida. Parentes, amigos, até mesmo seu professor de arco e flecha, Drona. E ele então inicia aquele diálogo com Krishna, e no capítulo primeiro do Bhagavad Gita, os versos 40 e 41 são muito interessantes, em que ele afirma isso que vou ler sobre a família e sobre a mulher. E ele disse o seguinte: Arjuna disse a Krishna, ao Senhor Krishna, ficando a família, e tem tudo a ver com o que afirmamos aqui no yoga védico, o yoga real, né? O yoga que é conservador. Ficando a família dizimada, seus imemoriais ritos religiosos vão desaparecendo. Quando se destrói o que sustenta a religião, e a religião é o Dharma. Lembrando que yoga vem do sânscrito yud, união. União de quê? Do pequeno eu com o eu maior, que é Deus em nós. O pecado predomina na família inteira. Esse é o verso 40, verso 41. Ó Krishna, faltando a religião, as mulheres da família tornam-se más. Ó Varshineya Krishna, sendo as mulheres assim contaminadas, origina-se o adultério entre as castas. E aqui nós vemos então a importância da mulher na sociedade. Ela é o esteio da sociedade, ela é o baluarte. Se ela cai, inclusive no yoga, quando falamos a respeito de Raja Yoga, Kriya Yoga, Kundalini Yoga, a mulher é a Shakti, ela é o poder. Ela é o poder de Shiva.
Shiva tem a sua consorte, a sua Shakti, que é Parvati, que se torna Durga, que se torna Kali, é o poder de Shiva. E assim todos os deuses, as personas de Deus, cada um tem a sua Shakti, o seu poder. E se a mulher cai, a sociedade inteira cai junto. Então, eis a importância da mulher, da figura da mulher em nossa sociedade. Lembrando, inclusive o que falamos nos bastidores, como almas, nós não temos sexo. Hoje eu estou encarnado em corpo humano, biológico, masculino, posso encarnar futuramente ou em uma vida passada, posso ter sido mulher, né? Mas enquanto encarnado em um corpo biológico, eu estou no corpo biológico masculino. A Bianca está no corpo biológico feminino e assim por diante. Então passo a bola para vocês agora, queridos. Eu vou ficar aqui em silêncio. Qualquer coisa é só falar. Estou por aqui. Olá, boa noite, Ralph, boa noite, Alexandre. Agradeço o convite, é sempre muito bom estar aqui nesse grupo que a gente mantém, né? A gente busca manter aí uma continuidade na nossa proposta, devagar e sempre, né? Como se diz. E o tema de hoje é como mulher, mas também como discípula, né, de Yogananda. A gente entende bem que nesse mundo, né, nesse cenário cósmico de Deus, que Yogananda chama, né, que é denominado lilá, a gente tem um papel a assumir, né? Então a gente veio encarnado num corpo biológico masculino ou feminino, e é importante que a gente cumpra essa função nesse cenário, para que a gente atinja, cumpra o nosso Dharma, desenvolva a nossa personalidade em sociedade, inspire também e proteja a entidade familiar, para a gente perpetuar a espécie aqui, é necessário um homem e uma mulher. Então, para que haja, continue havendo esse desenvolvimento de almas nesse plano, as duas energias são complementares e fundamentais. E é importante que a gente enalteça sempre cada uma delas. Tanto a mulher enaltecer a própria energia feminina e a energia masculina do homem, valorizar, reconhecer e agradecer. E o homem a mesma coisa. Ele valorizar a energia dele, masculina, com a sua importância, e reconhecer e valorizar a feminina. Hoje em dia os valores estão muito deturpados, tudo se mistura, e princípios que são básicos, é tão básico, são energias complementares e vitais para a continuidade da nossa experiência nesse plano, né? Sem isso, a gente é extinto. E há tanta confusão. Então, a mulher com essa energia de gerar, nutrir e proteger um ser até que ele possa seguir com suas próprias pernas, e o homem com a sua missão fundamental de ser o protetor daquela mulher enquanto ela está dedicada nessa nutrição de outro ser, e também receber, né, ter essa troca de proteção e carinho e cuidado. É tudo muito bonito, na verdade. Né, Ralph? Sim, perfeito, perfeito. Enquanto você falava aqui, me ocorreu o seguinte: toda, toda contestação que se faz hoje à função do homem e da mulher em sociedade parece, na verdade, um atentado às determinações de cada um dos sexos, à condição básica de cada um dos sexos. E, assim, qualquer um dos comentários e críticas que se faça ao homem ou à mulher, ele precisa se assentar no fato de que há uma determinação que nos torna homens ou mulheres, que, sobretudo, a primeira determinação que é biológica. De modo que toda crítica que se instaura em torno disso, ela precisa, pelo menos, se assentar nesse fato, né? O fato de que há uma distinção que não apenas se reflete no nível físico, obviamente,
mas que vai se tornando cada vez mais presente também em outros níveis, sobretudo psicológico. No homem, por exemplo, você observa que há, em certas glândulas, em regiões subcorticais do cérebro, que estão muito mais habilitadas a receber uma testosterona, enquanto que na mulher há mais inclinação ao estrogênio e à progesterona. Essa sensibilização do homem à testosterona e da mulher aos hormônios sexuais femininos, sobretudo, provoca uma série de diferenças graves no comportamento, diferenças severas, e no comportamento de escolha também. Você veja o caso do comportamento de enfrentamento ao medo. Historicamente falando, evolutivamente falando, o homem, ele normalmente é aquele imprudente que vai lá verificar o que é que está acontecendo, né? Quando acontece algo, um barulho estranho, ele vai até lá para ver o que é que está acontecendo. Só que, evolutivamente falando, a mulher foi que desenvolveu recursos instrumentais de inteligência para não precisar ir de encontro ao risco, mas para fugir dele, a fim de proteger não apenas a si mesma, mas também a sua prole, né? Seu filho, sua cria. Porque, veja, como é curioso isso. Por que ela desenvolveu esse recurso? Para um filho, é muito mais fácil tolerar a ausência de um pai, hoje se sabe muito bem isso, em termos científicos, do que da mãe. Então, é óbvio que, em termos vitais e essenciais, a preservação feminina é talvez assim muito mais importante para o desenvolvimento da humanidade do que do homem, em certo sentido. Para que os filhos fiquem bem, para que eles cresçam bem, cresçam com saúde. Isso em situações drásticas, obviamente, né? Onde não há muita escolha, ou guerras, né, como você percebe muito bem, historicamente falando. Então, a mulher desenvolveu maneiras inteligentes de lidar, por exemplo, com o perigo, né, para proteger sua prole, enquanto o homem vai lá enfrentar ela normalmente, se afasta, esquiva, foge para poder se proteger. Tudo isso significa o que na prática? Que há distinções biológicas entre homens e mulheres e distinções psicológicas também, que se traduzem como funções diferentes. A sociedade, de um modo geral, você percebe as inclinações características de um homem e de uma mulher. A gente poderia fazer uma rápida analogia, vendo o homem como um carro e a mulher como uma garagem. Ou seja, a mulher sempre cumpre aquela função maravilhosa de zelar, cuidar, proteger, oferecer um alimento não só, obviamente, do seu seio, mas de afeto, sobretudo. Há uma série de pesquisas interessantíssimas sobre o papel do afeto no primeiro desenvolvimento infantil, né? A primeira fase do desenvolvimento da criança. E a carência de afeto chega a ser causa de morte de uma criança. Isso a gente chama de depressão anaclítica. Experimentos de René Spitz mostraram bem isso. Quer dizer, a falta de afeto, sobretudo o afeto materno, que é o primeiro contato que normalmente uma criança tem, que é com sua mãe, o seio materno, aquela troca maravilhosa de olhares, né? A carência desse primeiro contato pode levar a criança a morrer. Ela vai definhando fisicamente, até chegar ao ponto de morrer, de fato. Então, esse primeiro momento, eu gostaria de frisar essas distinções, para que a gente não veja com estranhamento o que é absolutamente natural, e reforço que toda e qualquer discussão que se faça em torno do papel masculino, o papel feminino na sociedade, ou como as coisas se cumprem, assim ocorre em função de uma verdade que é incontestável e precisa ser aceita, que é exatamente a verdade, a diferença entre ambas os sexos. É preciso tomar isso como ponto de partida, obviamente. Sim. Isso é muito forte que você falou dessa primeira infância, né? Desse primeiro momento, essa falta de afeto, a repercussão que isso tem, né? Naquele serzinho que está ali. Ele está esperando por uma nutrição que ele não recebe, um acolhimento que ele não recebe. E isso acontece em casos mesmo, logicamente, trágicos, extremos, porque o natural não é isso, né? E
eu não sei, você como psicólogo com certeza sabe melhor, mas eu acho que também, daí também, quando não sei essas divisões de primeira infância, segunda infância, mas a hora que aquele nenenzinho já está um pouquinho mais seguro, né, já recebeu aqueles primeiros cuidados que dependiam mais da mãe mesmo, o papel masculino ali, né, ele vem para ensinar a criança o que é respeito, admiração, se sentir, né, seguro com a figura masculina, né? Então, a mãe é aquele... e é instintivo, né? A mãe é aquele abraço afetuoso, aquela asa mesmo, como costuma se dizer, né? Saiu debaixo da asa da mãe, até a representação, né, da própria ave com os seus passarinhos ou pintinhos embaixo da asa. Aquilo, é aquele cuidado, né? E não os abandona nunca. Então, e a questão do instinto mesmo, né? Então, como você diz, ela é isso para aquele filho, mas para o homem, ela é alguém a ser protegida. Então, o homem vai se colocar diante do perigo para preservar o homem que já foi nutrido por uma mulher e que já se desenvolveu e que, né, se tornou um adulto forte, instintivamente ele se sente responsável em preservar aquela figura feminina. É instintivo, isso a gente vê em inúmeros casos. Né? Não há raciocínio muito lógico para um homem se colocar diante do perigo em defesa de uma mulher. Por quê? Ele sabe que é dali que vem a vida. Né? Sem a mulher, não vai ter a geração da vida nesse plano. Sem os dois, lógico. Mas a mulher é a casinha daquele ser que vai se desenvolver, né? Principalmente. Sim. Inclusive, nós homens somos os únicos que temos o dever de dar a nossa vida diretamente para a proteção, não só da mulher, mas da prole, também no caso de termos filhos, né? Agora veja que curioso. Um homem mal formado, que não tem as duas partes, né, as duas forças, de pai e mãe, conjugados ali no processo de sua criação, muito provavelmente ele não se verá nessa obrigação de dar a sua vida para proteger, para ser útil, para servir. Isso é o que mais se vê hoje. Quer dizer, homens que não sabem de fato sua função no mundo, não sabem a obrigação que têm, e em partes isso deriva também de uma má formação, sobretudo familiar. E o problema daí volta novamente para a esfera feminina. Por quê? Como nós somos mais imprudentes e tendemos a errar mais, nós homens, sobretudo, tendemos a errar mais, praticando atos imorais, cometer erros mesmo, né? Crimes, traições, etc. Você vai olhar os anais aí, nós estamos lá batendo recorde. Alexandre tocou num ponto muito importante no princípio da live. A mulher é a que acaba ficando responsável por não só cuidar do seu bebê, mas também cuidar desse conjunto de princípios morais. De modo que se ela se perde no caminho, tudo tende a, vamos dizer assim, se dissolver realmente. É como se o aspecto feminino como um todo fosse esse esteio, essa base sobre a qual as coisas se escrevem. Né? Com então, certeza. Algumas pessoas confundem o aspecto feminino como inteiramente passivo, mas é uma falsa passividade, não é uma passividade de fato. O zelo e o cuidado não são passivos, são meios ativos de preservação daquilo que foi criado ativamente. Né? E sem isso, a coisa se dissolve rapidamente, se fragmenta rapidamente, se perde rapidamente. Basta para isso lembrar do que aconteceu desde as revoluções sexuais, a partir dos anos 50, final dos anos 40, 50, 60, na verdade, desde 1920, sobretudo nos Estados Unidos. Mas, com os grandes movimentos
sobretudo feministas, e, vamos dizer assim, o ápice disso com o Woodstock, e depois das consequências que tivemos. À medida em que a mulher foi saindo do lar, saindo de casa e, de fato, adentrando no mercado de trabalho, etc., alguém precisou se responsabilizar pela gerência da família. E quem foi esse alguém? Essa instituição? O Estado. E à medida em que o Estado foi crescendo, a família foi se dissolvendo. Quanto mais o Estado foi crescendo, menos família foi existindo. A família nos conformes tradicionais. Deu uma falhada para mim, não sei para você. Não, para mim que está tudo bem. Tá tudo bem? Eu ouvi pouco essa última parte, mas eu acho que eu consegui captar, né, a mensagem. E a questão é justamente que se percebe muito bem essa questão de quando falta a sabedoria feminina no desenvolvimento do próprio homem, mesmo assim, o marido, no caso, né? Aquele homem que já foi criado por uma mãe e que hoje é um marido, ele precisa da sabedoria da esposa o tempo todo, né? Pelas tendências mesmo, como você falou antes. Tendência masculina em ser mais desprevenido em diversas coisas, inclusive as tentações, né? Então, assim, se ele não tem ao lado dele uma mulher que é firme e sábia para manter os princípios e para fazer ele entender que aquilo é importante para ele, para o desenvolvimento dele como alma, né? Nesse sentido também, todos nós somos tentados o tempo todo. E as tentações que recaem sobre os homens, né, muitas vezes, com a fraqueza, com a falta de uma estrutura emocional de que a mulher oferece, é mais fácil dele ir. E daí essa mulher também se sente desamparada, e a gente sabe muito bem o que isso resulta, porque, na verdade, hoje em dia, isso é majoritário, né? Essa confusão, essa perda de sabedoria de um lado, relacionamentos que existem por questões que não são as mais adequadas para o nosso Dharma, para o nosso desenvolvimento como ser humano. Essa é a regra hoje, né? Mas a gente que estuda, que com sorte compreende, né? Porque uma coisa é ler, outra coisa é compreender. O Alexandre sabe, porque eu sempre repito, né? A quantidade de vezes que eu li a autobiografia de um yogi, porque a primeira vez eu não entendi absolutamente nada, a segunda eu não entendi nada, a terceira comecei a entender um pouco. Então, assim, e as pessoas acabam desistindo no meio do caminho. Só que a gente não pode esquecer que a gente não está aqui à toa. Então, perde-se isso. A mulher, como você falou, se a mulher perde isso, a gente tem uma responsabilidade maior que vocês. Desde sempre. Desde que vocês eram um nenenzinho e a gente estava gerando e nutrindo vocês. A gente é o exemplo. Se uma mãe, uma esposa cai, é dominó. Vai cair o resto, porque ela é o exemplo. O homem vai ter o instinto de proteção se ele sentir que vale a pena, se ele sentir que ele está protegendo alguém por algo maior, que ele está protegendo realmente um ser que vai ajudá-lo a evoluir, né? Então, a gente pode até pensar que a energia masculina carece da sabedoria feminina para evoluir mais. Fazendo um resumo, que talvez não seja bem isso, mas é um sentido, como se as mulheres fossem mais evoluídas. Mas a gente também não... É mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso. Porque a gente tem essa missão, mas a gente, ao mesmo tempo, tem uma responsabilidade muito maior. Então, por um lado, a gente tem um poder maior,
esse poder de gerar, nutrir, criar, desenvolver, proteger, preservar. Mas, por outro lado, se a gente tem uma responsabilidade muito, muito, muito maior também, justamente porque depende da gente. Se a gente vacilar, aí depois fica difícil. Há um aspecto interessante. Alexandre? Eu gostaria de fazer só uma pequena intervenção, porque eu achei muito Além de interessante mulher vocês. mais evoluída, ficou nervoso já. Não, não, não é isso não. Antes fosse, mas não foi. É porque vocês estão falando a respeito da mulher como mãe, né? A mãe é aquela que realmente gera, ela nos gerou, inclusive espiritualmente falando. O útero do cosmos, o útero do universo é a Shakti, é a mãe. Quem é o útero dos avatares? Não é de Jesus, de Krishna, de Buda? É a mãe, é sempre a mãe. E isso, claro, não tira o valor do pai, não tira o valor do homem. Porque, lembrando, hoje estou homem, mas posso ter sido mulher também. Nós estamos homens e mulheres. No papel do homem, vou desempenhar o papel do homem. No papel da mulher, vou desempenhar o papel da mulher e assim por diante. Com todo respeito, com todo amor aos nossos irmãos que optaram pela opção da homossexualidade. Nada contra eles. Amor, são humanos, são nossos irmãos. Agora, nós devemos aprender a respeitar uns aos outros e não a acusar uns aos outros. O respeito deve prevalecer, né? Mas sobre essa questão da mãe, entra a questão também do aborto, que é muito sério. Para quem crê na espiritualidade, que somos almas, como afirmou Pierre Teilhard de Chardin, não somos seres humanos tendo experiências espirituais, somos seres espirituais em experiências humanas. Então, antes de sermos corpos, somos espíritos, somos almas. E para Mahansa Yogananda, ele afirmou, isso está no livro a Yoga do Bhagavad Gita, deve estar também em Deus, porque o Yoga do Bhagavad Gita é um resumo de Deus fala com Arjuna. E ele afirmou o momento exato no qual a alma encarna. A alma quer dizer o Jiva, né? Porque nós temos o ego, que é o Jiva, e temos a alma, que é o Atma. O Atma nunca encarna. O Atma é perfeito, é o nosso eu real, criado à imagem e semelhança de Brahman, de Deus. Mas quem reencarna é o ego, é o Jiva. E ele afirma qual o momento exato no qual o ego se encarna, que é naquele momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo. Ele afirmou, existe ali uma microexplosão de luz, como um flash de luz. Ele viu isso em suas experiências superconscientes. Ele afirmou isso há décadas. E, pasmem, a ciência, há pouco tempo, filmou esse momento. Esse momento foi filmado. Ou seja, e a ciência chamou esse momento de o flash do zinco. No momento em que a alma fecunda o óvulo, que o espermatozoide, perdão, fecunda o óvulo, existe um flash, existe uma pequena luz que foi filmada, é o flash do zinco, comprovando o que Yogananda já havia afirmado, e que, na verdade, não só Yogananda, mas todas as religiões afirmam isso, que a alma, ela se encarna quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Então, ali a alma já está encarnada. E outra coisa que ele também afirma, a alma encarna naquele momento consciente. Nós estamos conscientes no útero de nossas mães. O processo de 9 meses dentro da barriga da mamãe é consciente, sejamos santos ou não, iluminados ou não. A diferença é que a pessoa santa, o iluminado, quando ele nasce, ele continua consciente, ele continua se lembrando tanto da vida uterina quanto da vida no mundo astral e suas encarnações passadas. O santo se lembra disso.
E nós que ainda não chegamos lá, que ainda não realizamos Deus, que ainda não somos santos, vamos perdendo essa lembrança. A partir do momento do nascimento, vamos perdendo a lembrança. Mas dentro do útero, nós estamos conscientes. Imagine o sofrimento daquela alma passando pelo aborto, da mamãe, não é, que deveria ser todo amor, cometendo um assassinato, sim, contra aquela alma. O sofrimento da alma, do amor que ela deveria receber, e o que ela recebe é o contrário do amor, é a antítese do amor no processo do aborto. Então, nenhuma tradição religiosa, nem mesmo o yoga, aceita o aborto. Ananda Maimá, a mãe saturada de beatitude com quem Yogananda se encontrou em 1935 ou 36, não estou bem certo agora, como é relatado na autobiografia de um yogi. Você tem a data, Ralph? Acho que foi 35 ou 36. Foi na volta à Índia, sim. Ela afirmava que, aliás, a mãe dela, né, que quando ela nasceu, ela não chorou, Ananda Mai, a mãe saturada de beatitude, ela não chorou. E ela dizia, ela pequenina dizia, por que eu haveria de chorar se ao nascer estava observando o movimento das folhas das árvores e a luz do sol pelas frestas da janela? Ou seja, totalmente consciente, uma autêntica santa indiana. Desde o nascimento ela estava consciente. Aqui também está implícita a ideia de reencarnação, né? Quando lemos lá em Lucas, no Novo Testamento, que João Batista, o anjo Gabriel, primeiro apareceu a seu futuro pai Zacarias ao lado do altar do incenso e anunciou a Zacarias que Isabel, sua esposa, que era estéril, né, teria um filho. E Zacarias não acreditou, porque ele sabia que ela era estéril, não acreditou no anjo, o anjo o castigou, ele ficou mudo a partir de então, por não acreditar no anjo. E o anjo disse, a criança estará no ventre da mãe, no ventre da mulher, cheio do Espírito Santo. O que é cheio do Espírito Santo? Cheio de bem-aventurança, desde o útero da mãe. Está implícita aí a ideia da reencarnação, não é? E a importância da mulher. O próprio Yogananda, o próprio Paramahansa Yogananda também afirmou, eu estava consciente no útero de minha mãe, orações incessantes subiam, às vezes eu queria me manifestar como pessoa, como ser humano, outras vezes eu sabia que era espírito. Então essa questão do aborto, na ótica do yoga, é um assassinato, não é? Você não está protegendo a mulher também, não há uma proteção real para a mulher e há uma indústria também por trás. Era só isso que eu queria acrescentar. Isso é terrível mesmo, de você pensar no desamparo dessa alma e no trauma que isso vai gerar, no trauma que essa alma vai carregar. E, infelizmente, essa indústria ela é gigante e assustadora. Tem um documentário maravilhoso, que agora eu esqueci o nome, mas eu não sei, Ralph, se você já viu. Eu não lembro qual canal que eu assisti de streaming, acho que foi no Netflix, né? Até é raro no Netflix ter esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que foi lá. Ela era funcionária daquele Planned Parenthood, que é a maior indústria do aborto dos Estados Unidos, e super bem sucedida, ganhava muito bem, trabalhava há anos no lugar, tinha filhos, não lembro quantos, não lembro se estava grávida, não lembro de detalhes. E um dia, ela trabalhava só na parte administrativa. Um dia faltou uma funcionária lá de dentro da salinha onde aconteceu o aborto, e ela foi chamada para ir lá numa emergência. E ela entrou e ela viu na tela. E ela olhou assim, ela falou assim, mas ele está se mexendo, ele está escapando da pinça, né? E o médico falou, né, com toda a frieza da pessoa que está acostumada a fazer aquilo, falou assim, eles sempre fazem isso. E a partir daquele dia,
essa mulher virou uma totalmente contra o aborto. Não sei se você conhece, Ralph, você já ouviu falar desse documentário? Depois eu até deixo aqui nos comentários, vale a pena. Sim. Você já ouviu falar? Não, nunca ouvi. Nunca ouvi falar. Olha, é muito lindo. E é lindo também porque aparece ela chegando todo dia para trabalhar e sempre tem grupos religiosos na frente desses lugares que fazem orações. Ultimamente, essas pessoas estavam sendo até presas, né? O Estado está tão feroz contra quem fala em Deus e quem defende princípios cristãos, está sendo tão perseguido pelo Estado em todos os países, praticamente, está difícil a gente achar um país onde isso não esteja acontecendo, e há cenas dessas pessoas serem levadas para a delegacia, acusadas de estarem estando em silêncio na frente do lugar, rezando, porque eles se reúnem e ficam rezando na frente pelas almas que estão ali, por essas almas que estão sendo desamparadas e assassinadas pela própria mãe, né? Então, não é documentário, falei documentário, mas não, é uma encenação, é um filme, mas de uma história real. Depois eu procurei o nome dela na internet, ela virou ativista contra o aborto, depois de anos trabalhando no Planned Parenthood. Vale muito a pena de assistir. Tem as partes muito tristes, mas é bom de você ver como nunca é tarde para a pessoa se arrepender e ser resgatada, né? Nunca é tarde. Então, para a mulher que tem essa energia feminina, com tudo isso que a gente está trazendo hoje, a importância disso para a nossa experiência aqui nesse plano, praticar um ato desse vai gerar uma consequência que vai se estender e vai macular a sociedade, né? Então, é mais um fator de enfraquecimento da sociedade como um todo. Gera consequências não só ali na vida dela e daquela alma, essas consequências, elas se espalham. E uma outra coisa, né, que o Alexandre falou, que eu acho importante de comentar, é a questão da homossexualidade. Não vou entrar em detalhes se é certo ou se é errado, eu acredito que tenha uma questão kármica envolvida, eu acredito que possa ter uma questão de possessão envolvida em alguns casos. O fato é, eu tenho amigos homossexuais, mas eles têm a energia do gênero deles. Eles só se sentem atraídos por pessoas do mesmo gênero. Mas eles não perderam a energia, né? Nem a mulher da mulher, nem o homem do homem, né? Então, assim, essa questão do instinto de defender. Eu tenho um amigo que ele defende, ele tem irmãs, ele tem a mãe, eu sou amiga, e ele é por assim dizer, um macho da história, em todas as situações onde a gente se encontra. Ele não perdeu isso. Então, as pessoas confundem também, acham que a gente enaltecer, valorizar a diferença da energia masculina e da energia feminina, a gente está automaticamente condenando o homossexual. Não é isso. Não é defender também, mas não é condenar. São outras questões envolvidas aí. Não é o tema, não é o tema. Mas a questão da atração que se sente, aí é outra coisa. Perder a energia, daí para mim, acho que é um caso mais para você daí, né, Ralph? Explicar por que a pessoa não se rejeita o próprio gênero, né? O que leva uma pessoa a isso? Retomando a questão do aborto, eu sou psicólogo clínico também. Uma das coisas mais tristes que eu já vi em meus atendimentos foi uma avó que pediu que a filha abortasse o bebê que ela estava gestando, né? E aquilo ali, ela falava comigo depois de um ano, mais ou menos, que isso tinha acontecido. 1 ano e meio, mais ou menos. Aquilo perturbava ela de tal maneira,
que ela não conseguia ter paz de maneira nenhuma. Quer dizer, nenhuma das intervenções psicológicas que nós fazíamos aparentava surtir efeito. Ou seja, aquilo criou uma perturbação na alma dela profunda e uma culpa quase que impossível de ser atenuada, enfraquecida. Eu lembro que os olhos dela não paravam quietos, ou seja, expressando de fato esse movimento rápido, sacádico do olhar, expressando de fato uma perturbação mental profunda, um conjunto de pensamentos intensos e nocivos a ela. E ela reagia terrivelmente àquilo ali nas sessões. E hoje também se sabe muito bem, os anais científicos estão cheios, repletos de artigos que evidenciam as consequências, ou seja, aquilo que sucede à prática do aborto. Não apenas para a mulher que aborta, mas também para o seu ecossistema imediato, para o seu sistema familiar imediato. Então, estão associados casos de depressão cursando com psicose, crises de ansiedade, estados de eventos paroxísticos, como nós chamamos, aqueles momentos áureos onde a ansiedade ela não é contornada ou controlada e acaba gerando uma crise, propriamente falando, levando a uma crise. Então, é óbvio que uma pessoa... Me ouve? Estou ouvindo, a sua imagem sumiu. Estou ouvindo agora meio picado. Assim, é óbvio que uma pessoa ela não pode passar incólume pela experiência. Agora você desligou seu microfone, Ralph. Ela não pode passar incólume pela experiência do aborto. É óbvio que ela vai sofrer terríveis sequelas disso. E algumas dessas sequelas, elas não aparecem de imediato. Pelo contrário. Algumas dessas sequelas vêm aparecer anos depois, muito tempo depois, quando ela resolve finalmente ter filho. O arrependimento que nasce ali do coração dela, por não ter tido um filho no momento em que a vida lhe presenteou com isso, é terrível. Já pude ver casos de mulheres que não se perdoaram nunca por terem abortado. Passam a vida culpadas, realmente. Fora os casos em que você tem suicídio cursando com essa culpa renitente, resistente, por ter matado um bebê em seu próprio ventre, tirado dali um cadáver. Infelizmente, isso é muito verdade. Infelizmente, eu já vi acontecer muito perto de mim e não dá certo, né? A consequência psicológica vem a galope e é da forma como você falou. Da forma como você falou. Algumas até associam, né? Outras não, mas a vida você percebe que não é a mesma, assim. A pessoa, você percebe que tem algo muito pesado ali. É triste demais, né? Triste demais, porque como se facilitou muito, né? Aqui no Brasil, talvez nem tanto, mas mesmo assim, né? Quem quer fazer, consegue, mas em países mesmo como Estados Unidos, que é um direito garantido, agora não mais, né? Isso daí fica mais assustador ainda. Eu acho que o Ralph caiu. Eita! Bianca, vamos tentar colocar. Eu também caí, minha internet também, não sei porquê, está Vamos, péssimo Ale, aqui vamos também. colocar o vídeo até mesmo que a gente já está chegando a uma Vamos tentar hora. colocar o vídeo de
de Parvati. Eu espero que a minha Vou internet não desligar, caia. vou Esse desligar meu vídeo é muito... microfone. Queridos, essa é a história que muitos não conhecem da mitologia do hinduísmo, do yoga, do hinduísmo. E, inclusive, já vi muitos de nossos irmãos cristãos que não têm conhecimento nenhum a respeito da mitologia do Oriente, afirmando que Kali é um ser demoníaco, ou seja, não conhecem a mitologia e falam a respeito daquilo que não sabem. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, porque a minha internet também não está muito boa. Mas só fazendo aqui um adendo. Parvati é a consorte do senhor Shiva, é a Shakti de Shiva. Cada um dos deuses, entre aspas, na verdade, quando falamos a respeito dos deuses, nós estamos falando em relação a personas de Deus. Aí, para compreender isso, nós precisamos recorrer a Jung, a psicologia. Somente a psicologia, as chamadas terceira e quarta forças da psicologia, trazem o conhecimento necessário para compreendermos o hinduísmo, o Sanatana Dharma. Inclusive o próprio cristianismo. Se não compreendermos Deus como consciência divina, continuaremos com essa ideia antropomórfica do Senhor, como se ele fosse um homem. Deus não é um homem, nem uma mulher. Deus é consciência divina. Quando Jesus afirmou: ninguém vai ao Pai senão por mim, não foi Jesus em verdade, mas o Cristo, por intermédio do ser humano chamado Jesus. Parece que o Ralph está voltando aqui. Deixa eu ver se... Voltou, Ralph. Mas vamos passar aqui o vídeo. Então, Shiva tem a sua consorte como Parvati. Vishnu, que é a segunda pessoa, entre aspas, lembrando que não é pessoa, é um estágio de consciência que devemos realizar, tem a sua consorte como Lakshmi. Brahma tem a sua consorte como Sarasvati. E na história de Parvati, ela é doce, ela é amorosa, ela é aquele ser, né, do cuidado terno, da doçura, que em determinados momentos, quando o Dharma está em jogo, ela se torna furiosa. É aquilo até que a Bianca também falou em uma live anterior, lembrando que ela leu na autobiografia de um yogi. Quando se trata de bondade, nós devemos ser mais suaves do que a flor, não é isso, Bianca? E quando os princípios estão em jogo, mais fortes do que o trovão. É o caso de Parvati. Ela, a princípio, é Parvati. Então ela se transforma na batalha, ela se transforma em Durga, a invencível. E na mesma batalha, quando a adversidade, os seres demoníacos ainda se tornam mais poderosos, ela precisa se transformar, se metamorfosear em Kali, né, a temível deusa Kali. Vamos assistir para compreendermos melhor. Como Parvati, a doce Parvati, esposa do senhor Shiva, tornou-se a feroz deusa Kali. Na mitologia, devemos considerar os elementos internos ou psicológicos envolvidos. As histórias a respeito de deuses constituem a nível psíquico as nossas próprias histórias. As histórias de cada um de nós, de nossas naturezas internas, tanto boas, guiadas pela luz e pela sabedoria, quanto pela ignorância e a ausência de luz. A mitologia hindu é deveras interessante, porque é capaz de mostrar a ira divina contra as forças da ilusão, até mesmo em seres divinos como Parvati. Parvati, a consorte de Shiva, não foi necessariamente uma encarnação humana.
Há quem pense que Shiva e Parvati existiram na Terra, como lemos no Shiva Mahapurana. No entanto, para outros intérpretes, eles apenas representam forças cósmicas de Deus presentes na natureza e na psique humana. É diferente de personalidades como, por exemplo, o Senhor Krishna e Radha, estes sim, encarnações divinas na Terra. Mas o Shiva Mahapurana conta como Parvati, a doce Parvati, se tornou Kali, a poderosa e temida pelos demônios. Imagine a mãe furiosa em defesa de seus filhos, aquela doce mãe que, ao ver seus filhos em perigo, se transforma em um demônio furioso. A lenda de Kali mostra algo semelhante. Microfone, Alê. Ah, sim. Gratidão, Bianca. Só mais um adendo aqui. Essa imagem é muito interessante. E se nós não compreendermos a mitologia, se não conhecermos a mitologia, então sairemos por aí afirmando: olha, Kali é um demônio. Kali não é um demônio. Kali é a mãe divina. Kali é como, para nós aqui no Ocidente, Nossa Senhora quando está furiosa, pisando sobre a serpente. A questão é que no Ocidente nós não temos nenhuma iconografia, nenhuma pintura de Nossa Senhora feroz. Mas em termos espirituais, na batalha espiritual, é necessário que haja força. Quando o guerreiro da luz vai para a guerra, ele não pode ir para a guerra sorrindo para o inimigo. Ele precisa fazer força, ele precisa demonstrar força, ele precisa fazer cara feia para o inimigo. Então, na verdade, existe toda uma simbologia. Porque tantos braços? Significa, do lado esquerdo, tem um significado que é a destruição do cosmos, do lado direito é a criação do cosmos, porque o cosmos ele tem momentos de manifestação e dissolução, manifestação, preservação, dissolução e depois renascimento, né? O cosmos ele renasce. E as armas para destruição das forças do ego, por isso ela usa tantas armas, o chakra, o Trishula, espada. Em algumas imagens de Kali, nós vemos ela com uma cabeça cortada de um demônio que ela cortou nessa batalha, né? O colar de cabeças de demônios que ela coleciona em sua vitória contra o mal. Em defesa do quê? Em defesa do Dharma. A língua para fora significa, inclusive quando vemos aquela imagem de Albert Einstein, né, que ele coloca a língua para fora, ali é o tempo e o espaço. Só que Kali, ela morde a própria língua. Ela morde a própria língua e, ao mesmo tempo, se vocês observarem, ela está sorrindo. Morder, colocar a língua para fora significa o tempo e o espaço. Por quê? Porque a língua ela leva um determinado tempo para percorrer um espaço. E quando ela morde a própria língua, significa que ela é Deus, porque ela tem o domínio sobre o tempo e o espaço. Somente Deus possui o domínio sobre o tempo e o espaço, por isso ela morde a língua. Eu tenho domínio sobre o tempo e o espaço. O sorriso é o sorriso da bem-aventurança, porque Deus é Sat Chit Ananda, ser consciência, bem-aventurança. Então é um ser cheio de bem-aventurança, mesmo em meio à guerra, em meio à batalha. Continuando a história. Segundo o Ligam Purana, em tempos remotos, uma mulher demônio chamada Daruka havia obtido, mediante austeridade e sacrifícios religiosos, um poder tão grande que consumia com fogo deuses e sacerdotes. Mas como era servida por uma multidão de mulheres, Vishnu e os demais deuses temiam atacá-la.
pois poderiam ser culpados do grande pecado de dar morte a uma mulher. Os deuses recorreram então a Shiva para resolver esse problema, que, dirigindo-se à sua esposa Parvati, disse: Ó encantadora Devi, permita-me que te solicite a destruição de Daruka. Parvati, tendo escutado essas palavras, criou então de sua própria substância uma terrível virgem negra de lábios sem brilho, com 3 olhos, sustentando nas mãos um tridente, uma faca de sacrifícios e uma cabeça cortada. Seu aspecto era assustador de se contemplar. Estava envolta em vestidos celestiais e adornada com toda classe de ornamentos. Ao contemplar essa terrível forma de escuridão, os deuses retiraram-se assustados. Parvati criou ainda inumeráveis espíritos femininos. Essa Virgem Negra, que foi chamada de Kali, assistida por seu exército, atacou e destruiu Daruka. Kali também apareceu, travando combate com Raktabija, chefe de um exército de demônios. Conta a lenda que Raktabija, ao ver que todos os seus soldados caíam mortos, uns após os outros, resolveu ele mesmo atacar Kali. Ela defendeu-se bravamente, redobrando seus golpes mortíferos, mas a cada gota de sangue que caía do demônio Raktabija, nasciam 1000 gigantes, tão vigorosos quanto ele. Para acabar com seu inimigo, Kali teve então de beber cada gota de sangue antes que essa caísse ao solo. Com esse estratagema, ela conseguiu derrotar Raktabija e destruiu o exército de demônios. Então, as aparências enganam. Às vezes vemos, inclusive o presidente Bolsonaro, né, foi muito criticado por seu método, muitas vezes aparentemente agressivo, mas ele estava defendendo a verdade. Agressivo ou não, ele estava defendendo a verdade. Claro que nós devemos, no yoga, é ensinado que devemos ser mais equilibrados, mas somos humanos. Jesus, no templo, o que ele fez? Ele agiu igual Kali, rodopiando um chicote no ar, virando as mesas dos cambistas. Então, Kali, na verdade, a mitologia, ela está falando de psicologia. Tudo está dentro de nós. Nós temos todos esses aspectos dentro de nós. Os deuses estão dentro de nós. Jesus afirmou isso: vós sois deuses. Desculpa pela interferência mais uma vez. Não, foi legal. Me fez lembrar, inclusive, né, porque a gente estava falando, né, do papel da mulher, do homem, nessa questão de proteger a mulher. Mas quando não há um homem e há uma mulher e uma criança, essa mulher, ela age com toda a coragem e dá a vida dela para salvar uma criança, igual fez aquela professora em Minas, né, Helen de Abreu.
ela e outras 2 meninas faleceram naquela tragédia, porque estavam tirando as crianças lá do incêndio. Então, é um instinto de preservar aquela criança, que sente essa responsabilidade, esse amor, né, e dá a vida. Então, nesses momentos em que essa força de Kali vem, né, como deve Seria, vir. seria aí o arquétipo do herói novamente, Ralph, e que de certa forma pode ser que esteja em falta, não sei, no movimento, por exemplo, feminista, não sei. O que é o feminismo? Será que eles têm esse arquétipo do feminino, de fato, do sagrado feminino, ou é a inversão do sagrado feminino? Não é? Você comentava aí até sobre o presidente Bolsonaro. Isso me lembra, acho que eu fiz um comentário similar a esse numa ocasião em que nós nos encontramos online. Se uma pessoa passa assim na rua, no interior a gente tem essa oportunidade porque todo mundo mora junto. Aí você passa na porta do vizinho, tá lá o vizinho gritando com com o filho, você ouve lá do lado de fora, do outro lado da rua, né? Se você passa do lado de fora e ouve, por exemplo, uma mãe reclamando com o filho, talvez você até pense, nossa, que mulher grosseira, braba, né? Assim, pra que isso? Só que o que dificilmente alguém se pergunta é o que que esse menino fez? Porque às vezes aquela forma que a mãe assume, aquela postura que ela assume com relação ao filho, é correspondente à gravidade do que ele fez. Então, sendo assim, é óbvio que a intervenção dela é benéfica para ele. Ela está fazendo aquilo por amor, por bem dessa criança. Então, agora o que a Alexandre comenta sobre o movimento feminista. Não me parece, obviamente, que esse movimento ideológico seja o resultado da combinação das virtudes femininas, né? Não me parece que o feminismo seja um excelente representante do triunfo das virtudes das mulheres. Pelo contrário, me parece mais uma espécie de conversão de um ódio profundamente enrustido contra os homens e contra a sua própria natureza, que, sendo negada, se converte numa espécie de macaqueação ou macaqueamento de uma feminilidade masculinizada, por assim dizer. Então, daí você observa claramente que todo o movimento de revolta feminista, vista do ponto de observação estético, se traduz como o quê? Mulheres que se fantasiam praticamente de homens, né? Então, a questão dos pelos, o autocuidado, tudo se traduz como uma posição tipicamente masculina, e dos piores representantes masculinos são aqueles que muitas vezes nem se higienizam. Então, quer dizer, óbvio que esse movimento não é o movimento de triunfo das virtudes das mulheres. Pelo contrário, é, na verdade, a negação daquilo que a mulher nos oferece para o mundo de melhor, de mais nobre, que é a sua capacidade de cuidar, a sua capacidade de zelar, o seu heroísmo ao proteger os seus e também proteger aquilo que, com a ajuda do homem, foi criado, como, por exemplo, as leis, a moral, as regras, os bons costumes, aqueles que valem de fato a pena serem preservados e que, preservando-os, garante exatamente a preservação da humanidade. Então, isso tudo me parece um tanto distorcido, né? Eu concordo plenamente. Eu realmente, assim, nem quando eu era jovenzinha, esse movimento me convencia de nada, porque eu sempre achava uma coisa de gente muito confusa da cabeça mesmo. Eu achava que ali o problema não era o feminismo que elas tinham que resolver, era outra coisa na cabeça delas, e elas usavam essa luta como uma válvula de escape para outro tipo de problema que ela teria que resolver na vida dela. Então,
Eu até assim, eu nasci numa época onde a mulher já tinha os seus direitos igualados ao homem. Então, assim, sei lá, se talvez antigamente a mulher não podia votar, tinha essas questões assim, se isso eu acho que eu hoje, pensando assim, se eu fosse impedida de votar, eu acho que eu ia ficar meio brava, tá? Acho que eu ia virar Kali. Eu ia falar assim, não, eu vou votar no Bolsonaro. Quem que não vai me deixar votar no Bolsonaro, eu vou sair aí pisando na cabeça de quem me impedir. Mas então, assim, porque quando você critica movimento feminista, a primeira coisa que as mulheres falam é isso. Se não fosse o movimento feminista, você não ia votar, você não ia, não sei, trabalhar. Eu falei, sério que eu não ia trabalhar? Então, por que existiu? Tô brincando, tá? Mas, enfim, então, em relação a isso, eu acho que, né, eu ia ficar brava. Mas diz a história que a própria concessão do direito ao voto foi um movimento dos próprios homens mesmo, né? Que eles chegaram a uma conclusão de que não, acho que está na hora, acho que isso não combina muito. Eu não sei. Eu só sei que hoje o dito movimento feminista, para mim, não há nada ali que seja útil, seja para a mulher, seja para o ser humano, seja para a sociedade. Para mim é tudo absolutamente inútil e é um desserviço, na verdade, na cabeça de muitas jovenzinhas aí que estão querendo encontrar uma identidade, às vezes numa fase que você não sabe exatamente para onde você vai, quem é você, e esses movimentos acabam fazendo uma lavagem cerebral e a menina passa a adotar um comportamento que ela, né? Aí, se a gente for aprofundar muito, a gente não para nunca mais, porque aí talvez uma falta de uma unidade familiar forte mesmo deixa essa menina mais perdida e suscetível a entrar num movimento para se sentir aceita, né? Então, acho que é tudo uma questão de aceitação que a gente percebe que acontece, seja no movimento feminista, esquerdista, tudo quando você não pensa por si próprio, quando você não faz a sua própria pesquisa, acompanha de verdade um assunto, se inteira, sabe do que está tratando e tem, né, faz a sua reflexão, né? E daí tem a tua opinião, você tá condenado a seguir o que a tua turminha está falando porque você quer ser aceito. Eu acho que é isso. Inclusive, o que é ensinado, o que é pregado, na verdade, nesse movimento, e é mundial, né? Não é óbvio que não é só no Brasil, é no mundo todo. É totalmente a antítese, o contrário, o inverso daquilo que vemos os mestres afirmarem na Índia. É dito pelos rishis, os rishis sempre falam, né, os sábios iluminados falam para as mulheres na Índia, sejam como Sita. A Sita foi a consorte de Rama, né? Quem conhece, quem já leu o Ramayana, tem até o desenho animado no YouTube do Ramayana, belíssimo. E eles sempre falam isso às mulheres, seja como Sita, e aos homens, seja como Rama, porque Rama é equilibrado, né? Rama, ele é gentil, ele é cordial, mas ele também é viril quando é necessário ser viril. E Sita é o espelho da santidade, né? É o paradigma da santidade, da pureza total. Ela é tão pura. E claro que quando nós falamos sobre essas coisas, a maioria dá um pulo lá na China. Que pureza, santidade, não, isso não existe no yoga. Hã? Não existe no yoga? Que yoga você conhece? Que yoga é esse que você pratica? O yoga tradicional, o yoga dos mestres, o yoga originário da Índia, é um caminho para a santidade. Ah, então eu estou fora do yoga. Então eu não quero saber de yoga. Porque o contrário, como já foi falado, é boga, né? Então, Sita foi uma mulher santa, tão pura, que ela entrou no fogo. E Agni, o deus do fogo, a carregou no colo e a devolveu para a Rama. O fogo a atestou.
como lemos algumas histórias da Bíblia, do Antigo Testamento, Daniel que entrou no fogo era tão puro, não é que o fogo não queimava. Existem várias outras histórias, como Pralada também, o Santinho Pralada, é a história do Santo Pralada, que foi lançado dentro do fogo com um ser demoníaco feminino, a pedido do pai dele, Hiranyakashipu, que foi um rei demoníaco que queria matar o próprio filho, e pediu a ajuda de um assura feminino, uma mulher demoníaca. E ela o pegou no colo e o levou para dentro do fogo, e ele não se queimou. Ela se queimou, ele não, porque ele era puro, assim como Sita era pura, totalmente pura. Essa é a meta do yoga. Ninguém está afirmando, os mestres da Índia não afirmam que você deve alcançar a meta no estalar de dedos, Banat Banat Banjai. É aos poucos, mas a meta é essa, o alvo é este. Existe aí o documentário da contradição na tradição. Quem só vê contradição na tradição, me perdoe, mas está vendo só boga, só está vendo trevas, não vê a luz. E se você não vê a luz, você está no caminho do quê? Da depressão, da desconstrução do mundo. É perigoso quem desconstrói o mundo desta forma, que só vê contradição em tudo, é perigoso. Como um professor meu, um ex-professor meu, universitário, certa vez ele me disse: Alexandre, o ateísmo me levou a desconstruir o mundo de tal forma que eu quase cheguei ao suicídio. Foi quando abracei uma árvore que eu percebi Deus ali. E eu me lembrei de São Francisco de Assis, né, que abraçou uma árvore e ele viu Deus na árvore. E ele deixou de ser ateu quando percebeu Deus na árvore. Mas ele estava desconstruindo o mundo. O ateísmo, o marxismo, essa inversão de valores, o feminismo, a ideia de aborto, e todas essas coisas que são pautas da esquerda só levam para a destruição. Não há construção alguma nisso. Queridos, já fomos mais de 1 hora de live. Alguém gostaria de participar, de fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Todos estão quietinhos, silenciosos, nos ouvindo silenciosamente. Estão gostando da live? Não estão? Por favor, deixe. Se estiverem gostando, como fala o nosso querido Alexandre Garcia, deixe o seu like. Não, se não está gostando, deixe o dislike, mas participe. É fundamental para o canal a participação de vocês. Compartilhe. O nosso canal tem como objetivo trazer o yoga védico, como sempre repito, o yoga real, o yoga régio, o yoga dhármico, não é? em contraposição ao boga que tem sido ensinado por aí. Infelizmente, a inversão dos valores do yoga. O Antônio colocou aqui: acho que o feminismo perdeu o rumo do sagrado. Totalmente. Vocês querem comentar? Assim, eu nem sei se houve um momento em que o movimento teve esse... Algo de sagrado. Eu não sei mesmo. Como eu falei, Eu acho que agora foi a Bianca que eu não tinha... caiu. Ah, Caí, voltei? caiu um pouquinho e voltou. Então, assim, eu não sei mesmo. Eu acho que não, tá? Eu acho que desde a sua origem, posso estar enganada, mas a impressão que eu tenho é que desde a origem do movimento não havia algo de sagrado. Não sei, posso estar errado. Mas obrigada, Antônio, pela participação. Não, está certíssima, Bianca. Há um livro chamado Dialética da Família,
e um outro livro também, que agora me foge o nome. Esse primeiro foi escrito por Máximo Canevati. Há uma passagem que ele coloca, ipsis literis, as palavras exatas, que Simone de Beauvoir começou todo um movimento de aparente entronização das mulheres na sociedade por uma revolta da relação dela com Deus. Ou seja, isso é de uma soberba abjeta, de uma soberba terrível, que, não vendo, obviamente, ela alguns dos interesses espirituais que ela tinha solvidos, solucionados, atendidos, ela se volta efetivamente contra Deus, assim como fez Marx, Karl Marx, e assim começa uma empreitada, não meramente de descrença, mas de profunda desavença com qualquer pensamento de ordem metafísica. Isso é muito interessante, Ralph, que você colocou, porque esse ódio de Karl Marx, né, e de Simone no feminismo, das feministas, pode-se dizer praticamente quase de um modo geral, ou de um modo geral, da esquerda, na verdade, né, é um ódio contra si mesmo. Na ótica do yoga, é um ódio contra si mesmo, porque quem é Deus? Deus, como já foi falado, não é um homem de barbas brancas, sentado em um trono de ouro em algum lugar antisséptico do universo, parafraseando Silk Tessua. Não, Deus é consciência, é o Atma, é o eu maior, é a nossa própria alma. Então, se você odeia a Deus, você está odiando o seu eu real, está odiando a você mesmo. E Krishna foi claro em relação a isso, quando ele disse que o eu, ou seja, o ego, o eu menor, que é inimigo do eu maior, que é Deus, o Atma, o eu maior, que é o Atma, se torna inimigo do eu menor. Mas o eu menor, que é amigo do eu maior, o eu maior é amigo do eu menor. O que ele quer dizer com isso? Conexão. Se amamos a Deus e temos a consciência daquilo que Jesus também ensinou, o reino de Deus está dentro de vós, nós estamos em conexão com o divino. E as coisas fluem quando as nossas mentes se conectam com o divino dentro de nós, com Deus dentro de nós. Mas elas não fluem quando nos tornamos inimigos do eu maior. Então, é necessário, como que eles conseguem sucesso, entre aspas, como eles conseguem a vitória deles, entre aspas? Por meio do erro, por meio do roubo, por meio da corrupção, por meio do assassinato, por meio da mentira. Mas não é autêntico, não são felizes, eles não têm aquilo que João Batista tinha no ventre da mãe, a bem-aventurança, que estava cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Eles não têm isso, eles não sabem o que é isso. Então, apesar de estarem num erro grave, de serem personalidades demoníacas, como afirmou o Senhor Krishna, eles também estão em sofrimento interno terrível e não sabem disso. Eles já estão no inferno, em Naraka, e não sabem disso, não têm consciência disso. São inimigos de Deus e sofrem por isso, mas não sabem que estão sofrendo. O dia que descobrirem que estão sofrendo, será terrível para eles, nesta ou em encarnações futuras, porque quando a pessoa descobre seus próprios erros, é terrível. Descobrir por que errei tanto, por que fiz isto, por que fiz aquilo. É um sofrimento terrível da pessoa quando ela descobre, porque a princípio ela não tem consciência de fato dos erros. É por isso que Jesus na cruz, e aqui tem o Ralph que é psicólogo, se eu estiver mentindo ele pode me corrigir, que Jesus disse: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Ou seja, não tem consciência dos erros que cometem. Mas quando essa consciência, quando a ficha cair, será terrível o sofrimento. A Sandra disse que estão caladinhos porque estão meditativos. Que bom, Sandra. Mas vocês podem, não precisam ficar muito introspectivos, podem ser mais extrovertidos. Queridos, nós já temos 1h20 de live.
Então eu vou pedir para que cada um faça as suas últimas considerações, se não houver mais nenhuma questão a respeito do sagrado feminino, né, do arquétipo da heroína. Eu espero que a história de. Só para reforçar a história de Kali, dos deuses, para que não saiam por aí, não é aqueles que mal intencionados que posteriormente possam ouvir a nossa live afirmando, tá vendo? O hinduísmo é politeísta. Não, não é politeísta. Pierre Teilhard de Chardin deixou claro, e ele foi um teólogo cristão, católico. O hinduísmo é panenteísta. São Francisco de Assis, quando estudamos a vida de São Francisco, é de um panenteísta, irmão Sol, irmã Lua, irmão Fogo, irmã Água, irmão Vento, irmão Lobo. Ele foi um panenteísta. Existe o monoteísmo, que é a ideia de um único Deus. Existe o politeísmo, vários deuses. O panteísmo, cada coisa tem um Deus. O panenteísmo é a ideia de que existe apenas um Deus, que ele é pessoal, impessoal, imanente, porque ele permeia com sua força todas as coisas e também é transcendente a tudo. É aquilo que Krishna também afirma no Bhagavad Gita. Todas as coisas estão em mim, mas eu não estou nelas. Ou seja, ele manifesta tudo, mas a sua consciência continua do lado de fora de sua manifestação. Ele não é prisioneiro, como no caso do panteísmo. Então é o panenteísmo. E Deus é um só, apenas um, que utiliza, como diria Joseph Campbell, várias máscaras. São as máscaras de Deus. Então eu posso dizer, de certa forma, que sou uma máscara de Deus, a Bianca é outra máscara, o Ralph é outra máscara de Deus. Personas. Brahma, Vishnu e Shiva são personas de Deus, são máscaras de Deus. Ganesh, não é? O Deus Ganesha é uma máscara de Deus. Inclusive Krishna também fala isso. Aqueles que adoram os deuses, os semideuses, os espíritos, terão com eles, irão ter com eles. Aqueles que me adoram virão a mim. E quando vocês adoram aos deuses e semideuses, em verdade é uma adoração indireta a mim. Ou seja, comprovando aquilo que Jung e Campbell afirmam sobre as máscaras de Deus. São personas de Deus, mas Deus é um só, um apenas, que se manifesta de incontáveis formas, infinitas formas, qualidades diferentes para ocasiões diferentes, mas Deus é um só, na tradição do Yoga, do Sanatana Dharma. Então, eu peço a vocês, queridos, Bianca, Ralph, façam as suas últimas considerações, se ninguém mais tiver nenhuma questão. Claro. Bianca, quer começar? Deixar você fechar, então, né? Fechar com chave de ouro. Há uma observação última a fazer em relação a duas coisas. Primeiro, talvez o maior ato revolucionário que uma mulher pode fazer é ser mulher. Quer dizer, mulheres esforçam-se para continuarem sendo mulheres. No mundo que lhe achincalha a inteligência, corrompe até os nervos e quase que lhe força a ser outra coisa, você ser aquilo que deve ser e cumprir o seu bom papel, o seu dever no mundo, é talvez o maior ato revolucionário. E o segundo ponto, quando a sociedade entra nesse estado de coisas em que nós estamos vivendo hoje, há uma única coisa que nos incentiva a viver, que é a esperança. E, de certa maneira, a esperança ela se concretiza no futuro e nas próximas gerações. De alguma maneira, aquilo que mais nos aproxima da próxima geração são as mulheres. Então, quando tudo induz a descrença, muitas vezes é o amor da mulher que nos garante
persistir e continuar nos esforçando, nos empenhando para sermos melhores. Então não deixem de cumprir o papel de vocês, se possível, quando possível, tanto quanto possível, porque, de fato, isso garante uma parte satisfatória da estabilidade, não apenas social, mas também psicológica, individual, pessoal, grupal, mundial, certamente. Um abração aí para todo mundo. Gratidão, Ralph. Adorei. Pode. Eu acho que é exatamente isso. A mulher ser o que ela quer ser, né? Que é o slogan do feminismo, só que, na verdade, quando a mulher se mostra conservadora, quando ela opta por ficar em casa e cuidar do filho, e ela é super criticada, super mal vista. E, enfim, o que eu percebo é que as mulheres que fazem essa opção, elas não se abalam com as críticas, porque elas sabem quem elas são, as críticas alheias em relação às nossas escolhas, elas realmente não agregam em nada, né? Então, ser o que a gente quer ser, inclui ser uma mulher conservadora, ser uma mulher que não defende o feminismo porque quer fazer parte de um grupo. Isso é ser o que a gente quer. Antônio, obrigada também pela participação. E, no mais, o que eu queria, né, dizer hoje são duas coisas. Uma delas, eu queria pedir, né, para a gente, esse final de semana, tirar um tempo do nosso final de semana para mandar as nossas orações, as nossas visualizações lá para o pessoal do Rio Grande do Sul, porque acabou que está chovendo lá de novo, eu tenho amigos lá, e então eu acho que é um momento da gente se unir em oração, mais do que tudo. Enquanto está todo mundo falando muito em doação, enfim, eu não estou fazendo nenhuma crítica de jeito nenhum. Eu acho que a nossa oração vai ter um pouco mais de poder nesse momento, inclusive porque essas pessoas vão precisar de ajuda material por muito tempo. Então, agora, nesse momento, vamos tentar aí, no final de semana, se voltar para essa situação o tempo que a gente puder dispor, de coração, pedir para Deus para ter misericórdia daquele povo. E também queria falar, no sábado que vem, em São Paulo, eu vou estar dando um workshop sobre yoga e fáscia. O nome do workshop é Fáscia, a linha da criação. Eu já vou dizer que eu acho que fáscia é feminino, tá? Fáscia é energia feminina, só vou dar um spoiler. Eu acho que o prana é masculino e a fáscia é feminina. Me deu essa inspiração aqui. E pessoal que segue os Yogis pelo Brasil, canal do Alexandre, quem se interessar pelo curso a partir desse canal, eu disponho de um cupom de desconto de 20%. Então, entrar em contato com o Alexandre, ele me encaminha, e daí vocês podem ter esse desconto, tá? É um tema muito legal, muito atual para os instrutores, e tem a parte filosófica que eu vou trazer, muito inspirada pelo nosso mestre Yogananda também, que era um visionário, sempre foi, falava de neurociências 30 anos antes dos cientistas descobrirem isso. Então, inspirada nele, a parte da filosofia vem por meio da inspiração que ele me dá sempre, tá bom? Bom, acho que é isso, pessoal. Agradeço muito o convite, a participação, Raul, e estamos juntos. Só para encerrar, eu quero convidá-los, inclusive se vocês quiserem participar também, a próxima live será estou pensando em fazer sobre esse momento escatológico que estamos vivendo, na ótica de Yogananda, na segunda vinda de Cristo. Tudo que está acontecendo atualmente foi previsto por ele, é impressionante. São 3 volumes, a segunda vinda de Cristo, cada volume 600 páginas. Então, quando você chega no terceiro volume,
ele começa a falar, é impressionante como o que ele previu, tudo que está acontecendo hoje. E como a Bianca mesmo falou, o que nós precisamos é de conexão com o divino. É mais conexão com o divino, porque espiritualidade não é simplesmente você andar com uma Bíblia debaixo do braço, com todo respeito aos nossos irmãos cristãos, mas isso não é espiritualidade. Espiritualidade autêntica é muito mais do que isso, é bem mais do que isso. Eu não estou falando aqui que eu sou espiritualizado, nada disso, que eu sou pessoa. Não. O que eu quero dizer é que falta essa conexão. O mundo está em desconexão com o divino, com o sagrado. E incluo a mim mesmo, a todos nós. Se as coisas que estão acontecendo, é porque nós estamos desconectados. É porque nós não fizemos a nossa parte. Isso está lá nas palavras de Yogananda. Ele afirmou, inclusive no livro Romance com Deus, mantenham as nações espiritualmente fortes, para que o comunismo ímpio não se espalhe. Ele está apenas esperando o momento para se espalhar. E se ele se espalhou, é porque nós não fizemos a nossa parte. Se tivéssemos feito a nossa parte, o comunismo não teria se espalhado. E além do comunismo, nós sabemos que existe outro movimento aí, não é, dos chamados metacapitalistas, os globalistas, que são também demoníacos, são personalidades demoníacas também, brincam com a sociedade, fazem experimento social com cada um de nós, com a sociedade, porque tem muito dinheiro. São metacapitalistas, aqueles que desejam manter o controle do capital somente nas mãos deles de forma egoísta, e não permitem o livre comércio, porque o capitalismo saudável é o livre comércio, e não quando o capital está nas mãos de alguns poucos, de poucas famílias. Então são demoníacos também, são personalidades demoníacas, como diria o Senhor Krishna. E aí estou pensando em realizar essa live, talvez na próxima quinta-feira, a segunda vinda de Cristo, segundo Paramahansa Yogananda. Então, gratidão, namastê, mais uma vez, gratidão sempre, nossos corações e nossas orações ao povo do Rio Grande do Sul e a todos nós, para que nos livre de todos esses males kármicos pelo qual estamos passando, que foi previsto por Jesus no Novo Testamento. Ele falou tudo que estaria acontecendo e está acontecendo. Yogananda só confirma. Claro que dentro de uma visão de interpretação escatológica mais interna, um pouco diferente da visão ortodoxa, mas está acontecendo sim. Namastê, queridos. Gratidão, Namastê. Bianca. Gratidão, Ralph. Até a próxima.